Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero te convidar para a nossa aula de número 28 da obra O Livro dos Médiuns, obra basilar, como você já sabe, para se iniciar os estudos sobre mediunidade. E hoje, na aula 28, vamos dar prosseguimento. Já iniciamos na aula passada o capítulo 1 da segunda parte, né, que fala das manifestações espíritas e iniciando com a ação dos espíritos sobre a matéria. Os espíritos podem agir sobre a matéria? É disso que Kardec se debruçou, e é nisso que nós vamos estudar agora, começando, né? Já começamos no item 53, 52, já vimos o 53 e hoje vamos para o item 54. Lembrando que os temas principais, né, para a compreensão desse assunto, claro, o perispírito, né, e suas propriedades, pois é através dele, pelo menos é o que as experiências indicam, é através dele, do perispírito, né, que o espírito consegue interagir com a matéria. Mas vamos iniciando já no item 54. 54, capítulo 1, segunda parte, a ação dos espíritos sobre a matéria. Numerosas observações de fatos irrecusáveis, dos quais falaremos mais tarde, conduziram a esta consequência de que há no homem três coisas. Primeira, alma ou espírito, princípio inteligente e em que reside o senso moral. Segundo, o corpo, envoltório grosseiro, material, do qual está temporariamente revestido para o cumprimento de certos objetivos providenciais. Terceiro, o perispírito, envoltório fluídico, semimaterial, servindo de laço entre a alma e o corpo. Eis aqui, então, né, Kardec definindo o sistema terciário do qual, o segundo qual somos constituídos. Né? Então, somos, segundo o Espiritismo, né? Segundo a teoria de Kardec, somos um espírito. O que é o espírito? Ele define como o princípio inteligente. Depois possuímos um corpo físico denso, feito de matéria, né? Que é esse corpo aqui, cada um tem o seu. E há um laço, ele chama de laço, né? Que é o perispírito. É verdade que essas definições, elas são muito complicadas assim de entender, porque é muito difícil você entender, por exemplo, o perispírito sendo um laço, porque todo mundo sabe o que é um laço, né? Mas ninguém sabe o que é espírito. Essa definição de que é um princípio inteligente é uma definição conceitual, isso é muito filosófica, não é uma definição física, obviamente. Até porque ninguém sabe, ninguém compreende o espírito de maneira física, na forma física, a natureza intrínseca, a natureza íntima do espírito. Ninguém entende. Claro que aqui Kardec está se utilizando de uma linguagem grosso modo, de uma linguagem comparativa. Primeiro, quando ele diz assim que o corpo é o envoltório do espírito, né? É como se o corpo fosse um reservatório, tipo uma embalagem, e que o espírito estivesse dentro dessa embalagem. Não é bem assim, é preciso que você compreenda muito isso. Pois o espírito, já lá no livro dos Espíritos, Kardec nos explica que na encarnação o espírito ele vai, digamos assim, tomando conta, ele vai encarnando célula a célula. Nós hoje compreendemos molécula a molécula, átomo a átomo. Então, assim, se você toca assim na sua pele, tá vendo? Ó, que a sua pele é composta por átomos, né? É composto por moléculas, é composto por, enfim,
Mas o espírito está aqui também, porque o espírito que você é, ele está impregnado, digamos assim, em todas as células que compõem o seu corpo. Então, se você está tocando aqui na sua pele, se você toca no seu cabelo, que é composto por células, se você toca no seu dente, se você toca em qualquer parte do seu corpo, entenda que aí o seu espírito também está. Então, perde um pouco essa noção de que o corpo seja o envoltório, já que o corpo não está envolvendo o espírito, porque o espírito também envolve o corpo. É porque é uma mistura na qual é indistinguível, uma vez que você não consegue separar e delinear o espírito do próprio corpo. Eu sei, não é fácil entender. Entenda que Kardec aqui fez um esforço muito grande e fez uma comparação aí pedagógica, foi só uma comparação pedagógica e didática para a gente partir de um ponto de partida, né? Partir de um ponto de partida. Então não vão entender agora que o corpo é um reservatório, que o espírito está dentro de nós. O espírito não está dentro do seu corpo, o espírito é também o seu corpo, ele toma conta dele, de uma forma, de uma maneira que, eu preciso ser honesto, ninguém entende ainda, não há como entender ainda isso. O fato é que quando você desencarna, sim, esse espírito, ele abandona, ele não está mais no seu corpo. Agora, como isso funciona? É através do fenômeno da vida, mas aí já descamba, né? Já irradia para outros meandros, porque o que é vida? Para nós, seres humanos, vida o que é. Nós conhecemos vida no padrão celular. Toda forma de vida que nós conhecemos, sem exceção, tem a célula como unidade padrão. Então, a vida é baseada na célula. A célula vai compor os tecidos os órgãos os sistemas, e a soma dos sistemas dá o organismo. Você, eu que estou falando, nós somos do ponto de vista orgânico e que está vivo. Por que nós estamos vivos? Porque nós temos um coração que está batendo. Se o nosso coração parar de bater, nós morremos. Se o nosso fígado, nosso rins parar de funcionar, se você não for a um médico rapidamente, você morre. Se você sofrer algum acidente e algum órgão vital for danificado irreversivelmente, você morre. De maneira que parece, pelo menos para mim, cada vez mais fica muito claro de que o nosso organismo, e aí tem uma outra coisa, né, na definição de vida, né? Eu falei que toda a vida é baseada na célula. Outra propriedade também da vida é que a vida, ela é uma constante troca de energia. Ela recebe energia do meio, e nós recebemos energia do meio através do sol, através do alimento que nós consumimos, enfim. E nós devolvemos essa energia para o meio através do trabalho, né? Trabalho que eu estou falando agora aqui no sentido muscular, no sentido do pensamento. Sim, porque quando nós pensamos, nós usamos energia. Aliás, nada funciona sem energia, que eu já tenho dito. Energia é esse algo assim que sem ela nada funciona. E o espírito, ele está encarnado no nosso organismo mediante o fenômeno da vida. Quando a vida cessa, o espírito, ele abandona o corpo, ele é desligado do corpo. Isso é muito claro, mas aí. Para nesses detalhes, porque nós não sabemos de que maneira o espírito ele toma conta do corpo. Já foi dito, né? Kardec explica lá no Livro dos Espíritos que é célula, a célula. Mas a nossa biologia, a nossa ciência, né, especificamente a biologia celular, a citologia, né, a bioquímica, não identificou ainda muita coisa acerca das células, não. Até porque tem muito que se aprender sobre as células. Semana passada, enquanto eu estava gravando esse vídeo,
3 cientistas, né, parece que um japonês e 2 americanos ganharam o Prêmio Nobel de Medicina, e esse Prêmio Nobel de Medicina foi atribuído a um trabalho que esses 3 cientistas fizeram acerca do nosso sistema imunológico. E o trabalho dele, assim, só o resumo do resumo do resumo, eles trabalharam nas células que defendem o nosso corpo de bactérias patogênicas, de vírus, de milhões de outros corpos que todo dia, o tempo todo, tentam atacar o nosso corpo. E aí essas células, né, do nosso sistema de defesa, elas atacam esses corpos, dito corpos estranhos. Mas há uma espécie de calibragem, há uma espécie de regulagem muito delicada, e é isso que o ser humano está tentando entender. E esses 3 cientistas, são 2 mulheres e um homem, esses 3 cientistas que ganharam o Prêmio Nobel semana passada, eles fizeram um trabalho no seguinte assunto. Nós sabemos que existem certas doenças, que são chamadas de doenças autoimunes, que elas acontecem quando o sistema imunológico ele passa a enxergar as células do corpo como inimigos ou como inimigas. Então o sistema imunológico passa a atacar o próprio corpo. Daí resulta uma série de doenças autoimunes. E esses 3 cientistas estudaram o mecanismo através do qual ocorre essa regulagem, essa sintonia que faz com que essas células do sistema de defesa, do nosso sistema imunológico, não veja as nossas células como inimigas, mas só vejam as células que são realmente inimigas como inimigas. Ou seja, nós estamos procurando ainda entender as próprias células do nosso corpo, e esse trabalho que esses 3 gênios fizeram, por isso ganharam o Prêmio Nobel de Medicina, vai abrir caminho para muitos tratamentos, para muitas curas de muitas dessas doenças autoimunes, inclusive a esclerose, a doença esclerose, dentre elas a esclerose lateral amiotrófica, né? Muito tratamento e possível até cura de muitos tipos de esclerose, e claro, vai abrir também caminho para tratamento de muitos tipos de câncer. Gente, a ciência trabalhando para descobrir as coisas do nosso organismo. Já imaginou quando a ciência passar a admitir o perispírito e o espírito, né? O salto quântico, por assim dizer, em que a medicina vai dar? Pois é, então cedo ou tarde isso vai acontecer, cedo ou tarde vai acontecer. Então, procurem aí, é só colocar Prêmio Nobel de Medicina aí no YouTube ou no Google, vocês vão ter aí muitas notícias acerca do trabalho desses 3 cientistas. Bom, então, o espírito ele está inclusive nessas células imunológicas, né? Já que o espírito ele está em todas as células. Aí tem a questão do perispírito, que aí é uma questão mais delicada ainda, porque, bom, Kardec define o perispírito como sendo envoltório fluídico semimaterial. O termo fluídico, entendam que na época de Kardec, o termo fluídico ele se refere ao que hoje nós falamos de energia. Tem gente que não concorda, tem gente que é contra esse raciocínio, e não tem problema nenhum, ninguém é obrigado a acreditar no que quer que seja. Eu acredito que sim, o termo fluídico ele tem a ver com energia, mas eu acredito porque eu estudo constantemente sobre isso, e o meu raciocínio advindo dos estudos me levam a crer que é isso, o que nós chamamos de fluido no espiritismo, são energias. Eu já dei diversos exemplos, basta entender que eletricidade, né, Kardec chamava de fluido elétrico, magnetismo ele chamava de fluido magnético, e por aí vai.
Gravidade ele chamava de fluido gravitacional. É muito claro que fluido se refere à energia. Lembrando que na época do Kardec, meados do século XIX, o termo energia ainda era muito pouco compreendido e muito pouco utilizado pela classe científica da época. Então, o perispírito hoje, pelo menos nos estudos de hoje, na neo-escola de perispírito, ou seja, da nova escola sobre perispírito, o perispírito ele não é tido mais como esse corpo fluídico semimaterial. Fluídico, sim, no sentido dele ser um tipo de energia, mas ele é mais compreendido como um campo morfogênico, um campo gerado pelo próprio espírito, que aí sim ele tem muitas, inumeráveis propriedades, e nós não sabemos tanto assim sobre o que é perispírito, não. Então, o fato é que quando você está encarnado, assim, você que está encarnado também, a doutrina espírita aventa esse sistema trifásico, né? Corpo, espírito e perispírito. Lembrando que algumas outras escolas, os Vedas, né, a apometria, chama a atenção para muitos outros corpos. Né? A apometria, se eu não me engano, trabalha com 7 corpos. Né? Tem o corpo material, o astral, o causal, o mental, o búdico, o átmico e por aí vai. E aí cada um na sua escola, né? Qual a que é a verdadeira, qual a que denota a verdade. A ciência vai ter que dar a martelada final com o tempo, né? As pesquisas estão sendo feitas, as pesquisas estão sendo realizadas e um dia a verdade verdadeira virá à tona. Enfim, mas é uma questão de pesquisa, uma questão de exploração, é ciência pura, né? Para quem gosta de dedicar-se a ela. Bom, continuando o item 54, né, onde o Kardec começa descrevendo o ser humano como esse sistema de 3 fases, digamos assim, espírito, corpo e perispírito. E ele continua: a morte é a destruição, ou melhor, a desagregação do envoltório grosseiro, daquele que a alma abandona. O outro se separa e segue a alma, que se encontra dessa maneira sempre com um envoltório. Este último, se bem que fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós, em seu estado normal, não deixa de ser matéria, embora até o presente não pudéssemos apanhá-la e submetê-la à análise. Então aqui tem muita especulação, claro, mas o que é o mais importante é que na morte, quando você morrer, quando eu morrer, todas as pessoas que já morreram, o que é que acontece? A morte é da fase orgânica, a morte é a biológica, do corpo físico. Espírito e perispírito prosseguem, dando o primeiro indício de que perispírito faz parte do espírito, porque nunca o abandona, nunca o deixa. E aqui é interessante, eu vejo um pouco especulativo, como eu falei, como é porque Kardec aventa que o perispírito ele é também material, embora nunca se constatou isso. Ele é material porque os espíritos da codificação, diga-se de passagem, a maioria deles do clero, quase nenhum deles da área científica, de repente aventaram que é um tipo de matéria. O que pode ser também, sem dúvida alguma, eu não duvido disso não. Apenas nós não temos certeza porque não foi comprovado ainda. Nós não temos ciência ainda para isso, nós não temos tecnologia para aventar ou para comprovar a materialidade ou não do perispírito. Na nova escola, né, na escola que estuda perispírito, da qual eu sou parte, o perispírito ele é visto como um campo, ele não é visto como um corpo semimaterial, não. Esse corpo semimaterial seria o duplo etéreo. Só que na época de Kardec não existia ainda esse termo duplo etéreo, né? Lá depois com Hernani Guimarães, Herculano Pires e Hernani, enfim, e outros, Hermínio C. de Miranda e outros pesquisadores, é que veio aí depois à baila essa noção de duplo etéreo. Nós vamos falar sobre isso posteriormente. O fato é que
Mas se você é muito ortodoxo, de não, o perispírito não precisa brigar por isso. Se você acredita que não, que o perispírito é assim do jeito que Kardec falou, é um corpo fluídico, semimaterial, não precisa brigar com isso. Apenas as pesquisas nos levam a acreditar, mas também sem provas, com certeza, é também, tanto quanto Kardec, é também uma teoria, tá? É também uma teoria, nos leva a crer que o perispírito é sim um campo mórfico e aí ele molda sim um corpo. Esse sim de natureza semimaterial, que seria o duplo etéreo, não propriamente o perispírito, tá bom? Bom, e Kardec continua. Este segundo envoltório da alma, ou perispírito, existe, pois, durante a vida corporal. É o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe. Ora, tem uma coisa aqui, ó. Este segundo envoltório da alma, ou perispírito, existe, pois, durante a vida corporal. Tá, é porque ele sempre existe, porque ele está sempre ligado ao espírito, mas aqui tudo bem. Existe também durante a vida corporal. E é o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe. Aquele pelo qual o espírito transmite sua vontade ao exterior e age sobre os órgãos. Então aqui Kardec lembra que o perispírito ele é uma espécie de gerente, é uma espécie de roteador, que ele transmite para o corpo os comandos que o espírito lhe concede, e o corpo receptor através dos 5 sentidos, ou sexto, para quem vê gente morta, igual aquele menino. Os 5 sentidos, visão, audição e as outras, né? Convertidas depois em sinais eletroquímicos, depois elétricos puros, e esses são transmitidos via os chakras que estão localizados no perispírito também, e aí é transmitido para o espírito. Então o perispírito é esse gerente, é esse roteador bidirecional, que transmite coisas, sinais, sensações do corpo para o espírito, e transmite do espírito para o corpo. Por exemplo, eu estou explicando essas coisas para vocês. Quem está pensando isso que eu estou falando é o espírito. É o espírito que eu sou que está pensando. Só que o meu pensamento, que é o espírito que eu sou, processa, cria, ele é materializado, digamos assim, em forma de palavras, através do perispírito. E o perispírito seria esse campo que ele fica manipulando, recebendo as informações do espírito, ativando os nervos da coluna vertebral aqui na parte da parte superior da coluna, onde tem os nervos que vão fazer movimentar as minhas membranas vocais e assim me fazer falar, né? Os nervos partindo das vértebras encefálicas. E por aí vai. É uma definição muito biológica, né? Bom, para nos servir de uma comparação material, é só uma comparação material, é o fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. Fio condutor. Kardec nessa época não conhecia o rádio, ele não conhecia a transmissão via ondas eletromagnéticas. É muito importante que você considere isso. Enfim, esse agente misterioso, inacessível, designado sob o nome de fio nervoso, que desempenha um grande papel na economia e do qual não se dá bastante conta nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Está aqui Kardec usando inclusive adjetivos como misterioso, inacessível. Ainda era inacessível naquela época, ainda é nos dias de hoje. A medicina, não considerando senão o elemento material, ponderável, se priva na apreciação dos fatos de uma causa incessante de ação. Aquilo que eu falei, né? Quando a medicina levar em consideração perispírito, espírito, o salto que ela vai dar na cura de muitas doenças, enfim, um dia isso vai acontecer, eu não tenho dúvidas não. Bom, e Kardec continua, né?
A medicina, não considerando senão o elemento material, ponderável, se prisa na apreciação dos fatos de uma causa incessante de ação, como eu já li aqui, né? Mas não é aqui o lugar de examinarmos essa questão. Faremos somente notar que o conhecimento do perispírito é a chave de uma multidão de problemas até agora inexplicados. Tá aqui, ó. O conhecimento do perispírito é a chave de uma multidão de problemas até agora inexplicados. E aí Kardec encerra o item 54, e nós encerraremos essa aula também com esse parágrafo. O perispírito não é uma dessas hipóteses às quais se recorre na ciência algumas vezes para a explicação de um fato. Sua existência não é revelada somente pelos espíritos, mas um resultado da observação, como teremos ocasião de demonstrá-lo. Para o momento e para não antecipar sobre os fatos que iremos relatar, nos limitaremos a dizer que, seja durante sua união com o corpo, seja depois de sua separação, ou seja durante a vida, seja depois que a vida cessar, a alma jamais está separada do seu perispírito. E isso é um dado importantíssimo. A alma jamais está separada do seu perispírito. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Daí o desencadeamento de uma nova ciência de pesquisa do perispírito. Daí, tendo como esse fato o pontapé inicial, chegamos a uma série de outros resultados de que o espírito, ora, se o espírito jamais é separado do perispírito, eu vou terminar a aula com esse pensamento para compartilhar com vocês, para que vocês possam pensar também. Ora, se o perispírito jamais, palavras de Kardec, jamais se separa do espírito, ora, é porque ele faz parte do próprio espírito. Ele é também o próprio espírito. O que você acha sobre isso? Muito que refletir, né? Fiquem calmos, fiquem calmos. O próprio Kardec falou aqui, escreveu, aliás, não vamos nos antecipar aos fatos. Há muito que pesquisar, há muito que estudar. E olha que ele disse isso em 1862, 64. Nós estamos em 2025. E muito se pesquisou, muito se descobriu até aqui e muitíssimo há o que descobrir, o que se pesquisar e o que se estudar ainda. Bom, era essa a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração de todas e todos, amemo-nos como Jesus nos amou e cuidem uns dos outros. Até a nossa próxima videoaula. Tchau!